Peguem as raposas e as raposinhas. Reflexionando. Apanhai-me as raposas e as raposinhas, porque elas fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O rei Salomão está a dizer: peguem as raposas e as raposinhas, porque elas fazem mal à vinha, e as nossas vinhas estão em flor. Vinha é uma plantação de pés de uva. Quando a plantação de plantas e árvores frutíferas estão em flor, é um indicativo de que haverá frutas e frutos. Tem coisa mais linda do que um pé de caju florido? Porque da flor vem o maturi, do maturi vem o caju e com o caju vem a castanha. E a vinha? A expectativa de quem plantou uma vinha é enorme. O viticultor não vê a hora de colher a fruta. Agora imagine aparecer alguém para derrubar as flores. Porque se não há flor, não há uva. E se não há uva, não haverá vinho. E se não tiver vinho, não há alegria. O rei está dizendo: peguem as raposas e as raposinhas, porque elas fazem mal à vinha. Cantares de Salomão é um diálogo entre o rei e a sua amada, Sulamita, a rainha de Sabá. No campo eclesiológico da soteriologia, a rainha de Sabá simboliza a igreja, por ser estranha, por não ser israelita, por ser queimada com o sol, por atravessar o deserto, por ser morena. No campo eclesiológico da soteriologia, o rei Salomão simboliza Cristo. O sábio rei Salomão dá uma ordem: peguem as raposas e as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A raposa é um animal do gênero cão. Se você não prestar bem atenção, será fácil você confundir a raposa com um cachorro. A raposa, biologicamente, está entre o lobo e o cachorro. A raposa, assim como o cão, transmitem algo semelhante: a raiva. Não esqueça disso. Entretanto, a raposa transmite a raiva como doença. Já o ser humano, a raiva é um sentimento. Mas importa dizer, tanto uma quanto a outra, ambas provocam a morte. A raposa é capaz de invadir sua casa. Elas são ladras. Se você tiver um quintal, um galinheiro, a raposa destrói tudo, come as galinhas e os pintos e bebe os ovos. E o que a raposa quer nas vinhas? O prazer da raposa não são as uvas, não é comer as frutas. O prazer da raposa são as flores. Se ela entra numa vinha carregada de uvas, ela não se importa, nem se preocupe. Ela não derruba um cacho de uva sequer. Porém, se a vinha estiver em flor, o prejuízo é grande. O desastre é enorme. O prazer das raposas é correr dentro do vinhedo batendo com os quartos nos pés de uva para derrubar as flores. A alegria dela, a satisfação dela, o prazer dela é ver as flores caírem, deixando um rastro de destruição na lavoura. A vinha é um dos símbolos da igreja, que, quando está florida, é bela de se ver, exalando uma fragrância agradabilíssima. Assim é o vinhedo repleto de flores. O dono da vinha fica muito feliz ao ver sua lavoura florescer. Agora imagine Jesus, o dono da lavoura, olhando para ela e vendo algumas raposinhas adentrar para derrubar as flores.
O sábio Salomão percebe que a raposa está prenha e diz: peguem as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Peguem as raposas. Alguém pode até dizer: mas elas são tão pequeninas, não fazem mal a ninguém, são tão bonitinhas. São pequeninas, são bonitinhas, mas essa raça cresce, se espalha como erva daninha e fará os mesmos males que as raposas velhas fizeram, porque aprenderam com elas. O rei disse que é para pegar as raposas e as rapozinhas. Essa raça cresce. A ordem do Senhor da vinha é: peguem a raposa e as rapozinhas. A vinha é um dos símbolos da igreja. Se não pegarmos as raposas e as rapozinhas, elas irão fazer mal à vinha, que está em flor. Peguem as raposas e as rapozinhas. Não esqueça. Quem sabia lidar bem com essa raça, essas raposas, era Sansão. Vamos tocar fogo nessas raposas. Fogo purificador, santificador. Se tem raposa nova é porque tem raposa velha. Olha só o tamanho dessas raposas. Raposa que semeia contenda entre os irmãos. Essas raposas Deus abomina, Deus detesta, Deus odeia. Causam mal à vinha. Por isso, vamos tocar fogo nessas raposas. Peguem as raposas velhas e as rapozinhas novas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Vamos tocar fogo nessas raposas velhas e acabar com essas rapozinhas. Essas raposas trocam a verdade de Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa das coisas que as raposas fazem, estas raposas estão cheias de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícias, maledicências, caluniam e falam mal uns dos outros. Essa raça ruim, essas raposas, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem os pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Vamos tocar fogo nessas raposas e nas rapozinhas também, porque as vinhas estão em flor. Essas raposas são astutas e inteligentes, qualidades que a tornam uma figura intrigante. Essas raposas, notoriamente, sua presença provoca reflexões sobre astúcia, destruição e vulnerabilidade. Essas raposas, elas têm a habilidade de enganar. Mesmo sendo pequena, comparada a outros animais, possui um impacto significativo em seu ambiente. A raposa na Bíblia é uma figura multifacetada que nos convida a uma reflexão sobre a astúcia, a vulnerabilidade e a vigilância. Não podemos nos esquecer do ensinamento do Mestre, quando ele disse: sejam mansos como a pomba e prudentes como a serpente. É uma expressão onde há uma combinação perfeita de qualidades para enfrentar os desafios dessa vida, para enfrentar essas raposas. A mansidão da pomba nos ensina a ter humildade, paciência e tolerância, enquanto que a prudência da serpente nos ensina a ter sabedoria, cautela, astúcia. Sendo prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas, devemos pegar as raposas velhas e as raposas novas, porque elas fazem mal à vinha e a vinha está em flor. Peguem as raposas e as rapozinhas.